O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Muito bom dia! Com essas palavras nós começamos mais um dia. Tenha certeza, nós temos um supremo pastor. Ele está sempre ao nosso lado, ele supre as nossas necessidades. Ele nos leva pelas águas tranquilas, ele nos leva para os pastos verdejantes. Ele cuida das nossas necessidades. Portanto, nessa manhã nós não podemos sair da nossa casa sem ter a certeza que temos a bênção do Eterno sobre cada um de nós. Por isso, diante das dificuldades, lutas que nós iremos enfrentar no decorrer do dia, coloquemos nas mãos desse pastor, peçamos a ele a bênção sobre nós e sobre a nossa família. Deixo com você nessa manhã uma parte da palavra de Deus que se encontra no livro de Salmo, capítulo 119, versículo 42, onde a Bíblia diz o seguinte: Eu saberei responder aos que me insultam, pois confio na tua palavra. Salmo 119, verso 42. A palavra de Deus é vida para todos nós, a palavra de Deus nos instrui, a palavra de Deus nos mostra o caminho que nós devemos seguir. Por isso, a cada manhã eu tenho convidado você para que nós juntos possamos dedicar parte da nossa vida, do nosso tempo, estudando, refletindo, amando e colocando em prática na nossa vida as verdades que nós aprendemos. A cada dia nesse canal nós estudamos um capítulo da palavra do Senhor. E nesse momento, então, convido você a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de 2 Crônicas, capítulo 25, versículo 1. Era Amazias da idade de 25 anos quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jeoadã, de Jerusalém. Tudo aquilo que nós fazemos para Deus, nós precisamos fazer com amor. Se nós fizermos algo para o Senhor apenas pela obrigação ou pelo dever, isso se torna farisaísmo. Não há nenhum sentido diante do nosso Deus. Todas as nossas obras precisam ser lubrificadas com o verdadeiro amor vindo das mãos do Eterno. Amazias fazia boas obras para o Senhor e a própria Bíblia diz que o seu coração era reto diante de Deus, mas não era por completo. Não havia uma entrega por inteiro. Ele não fazia tudo por amor. Em alguns momentos da sua vida ele fazia por obrigação, mas viver dessa forma não garante aprovação diante do Senhor. Creio que nessa manhã todos nós precisamos fazer uma autorreflexão. Nós precisamos pensar na maneira como nós temos vivido para com o nosso Deus. Nós precisamos desenvolver um relacionamento pessoal com o nosso Senhor. Nós precisamos amá-lo acima de qualquer coisa que possa existir sobre a face dessa terra. Acima de todas as pessoas, acima de todos os bens, ele tem que ter a primazia da nossa vida. Todas as decisões que nós tomamos em nossa vida, é necessário que primeiramente ele tenha afetado as nossas decisões. Se não for dessa forma, jamais nós teremos condições de alcançar a bênção do Eterno. Nós podemos, em algum momento da nossa vida, obedecermos apenas por interesse, mas esse tipo de obediência não tem valor diante de Deus. A nossa obediência precisa ser resultado de conhecermos o Senhor, de amá-lo de todo o nosso coração, de vivermos uma vida pessoal com Ele. Se nós dissermos que obedecemos os seus mandamentos, mas se nós não conhecermos ao Senhor, se nós não o amarmos, a nossa obediência perde completamente o sentido. A palavra de Deus mesmo nos diz que um dia alguns filhos irão se deparar diante do Pai e irão dizer para o Senhor: em teu nome nós expulsamos demônio, em teu nome nós fizemos maravilha. Mas será ele mesmo que vai dizer para essas pessoas: não vos conheço. Trabalharam para Deus, realizaram grandes obras, mas não amaram ao Senhor. Por isso que nessa manhã fica aqui um desafio para cada um de nós. Nós precisamos amar a Deus acima de qualquer coisa. Jamais nós poderemos amar alguém se nós não nos relacionarmos. O meu convite nessa manhã, para mim e para você, é que a cada dia nós nos relacionemos com Ele, pensemos mais no Senhor, vivamos uma vida mais para o Senhor e tenha certeza que o nosso amor para com o nosso Deus irá crescer a cada dia. No capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, no versículo 2, a Bíblia fala que o coração de Amazias era reto diante de Deus, mas não com inteireza de coração. O reinado de Amazias se compara ao reinado de Joás. Parte eles foram fiéis, em parte eles viveram uma infidelidade para com Deus. No capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, nós encontramos um princípio bíblico. Cada um de nós teremos que arcar com as consequências das nossas decisões.
Ninguém irá pagar pelo pecado dos seus pais ou dos seus filhos, ou os seus filhos pagar pelo pecado dos seus pais. Cada um de nós seremos responsáveis diante de Deus. Esta verdade não nos isenta de cuidarmos de outra pessoa, de orarmos em prol dos nossos familiares e amigos, mas nós precisamos entender uma verdade: cada um terá que arcar com as consequências de uma vida vivida sob a face dessa terra. Amazias empreende uma batalha contra os Edomitas. Os Edomitas tinham um parentesco com o povo do Senhor, mas nesse momento Amazias estava determinado a lutar e vencer os Edomitas. Ele montou seu exército com 300.000 homens das tribos de Judá, hábeis para lutar uma batalha, hábeis para sair para a guerra. Acreditando que quanto mais soldados a batalha ficaria mais fácil, ele convocou do lado de Israel mais 100.000 soldados e pagou 100 talentos de prata. Amazias recebe a visita do homem de Deus. Era o profeta, era um homem que falava em nome do Senhor. E o profeta lhe adverte que ele não deveria levar os israelitas, ele deveria ir com a tribo de Judá. Mas do lado dos israelitas estava a tribo de Efraim, e Deus não queria que Amazias fosse lutar contra os edomitas com os israelitas. O autor do livro de Crônicas nos adverte nessa manhã que é um perigo sairmos para a batalha a cada dia, imaginando que quanto mais pessoas nós tivermos ao nosso lado, ou quanto mais capacidade ou preparo que nós possamos ter, nós teremos condições de vencermos o nosso adversário e não confiarmos no Senhor. Era esta a mensagem de Deus ao rei Amazias. Ele estava confiando na quantidade de pessoas, na habilidade dos soldados, mas ele estava se esquecendo da mão do Eterno ao seu lado. E a advertência do homem de Deus é que ele deveria manter a sua mão segura nas mãos do Eterno. Creio que nessa manhã todos nós precisamos parar para fazermos uma autorreflexão quando saímos da nossa casa para as batalhas em quem nós temos confiado, onde temos depositado o nosso coração, quem é o centro da nossa vida. Nós precisamos sempre ancorar o nosso coração nos braços do Senhor. Nós sempre precisamos crer que Ele está ao nosso lado. O nosso próprio Deus mesmo nos disse que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Não sei se nessa manhã falo para alguém que esteja passando por lutas, dificuldades ou problema. Creia, Deus pode todas as coisas, Ele pode solucionar os teus problemas. O que nós precisamos fazer é confiar no poder do Onipotente. Segundo Crônicas, capítulo 25, versículo 11, a Bíblia diz o seguinte: Animou-se Amazias e conduziu o seu povo, foi-se ao vale do Sal, onde feriu 10.000 dos filhos de Seir. Embora Amazias estivesse confiado na palavra profética, ele foi, na verdade, lutar contra os Edomitas. Mas a tribo de Efraim, os soldados israelitas não ficaram satisfeitos com essa decisão, porque eles não teriam a oportunidade de conquistar o despojo de guerra. Mas Amazias, crendo na mão do Onipotente, ele marchou com segurança, confiando na palavra de Deus que ele alcançaria a vitória. E de fato, Deus lhe concedeu a vitória contra o povo edomita. Às vezes nós confiamos na quantidade de dinheiro que pagamos para alguém do que confiar na palavra do Senhor. Às vezes confiamos mais no valor que nós temos na conta do que no braço do Onipotente. Amazias, com essa experiência, ele conseguiu aprender. Mais vale ter o Senhor ao seu lado do que 100.000 soldados ou 100 talentos de prata nas mãos dos soldados. Nós, nos dias em que nós estamos vivendo, nós precisamos entender: mais vale ter a companhia do Eterno ao nosso lado do que todo o tesouro, do que todo o dinheiro que nós possamos contar nesse mundo. Uma vida sem a bênção de Deus é uma vida falida, é uma vida sem sentido. Segundo Crônicas, capítulo 25, versículo 14, a Bíblia diz o seguinte: Vindo Amazias da matança dos Edomitas, trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir, tomou-os por seus deuses, adorou-lhes e lhe queimou incenso. É a única parte da Bíblia que nós encontramos um relato bíblico em que um rei vence os seus adversários e traz para sua casa um Deus vencido e se curva diante de um Deus vencido. Amazias tinha tido a experiência de ouvir a palavra de Deus, vinda do homem de Deus, que se ele não fosse com os israelitas, ele venceria, e Deus lhe concedeu a vitória. Amazias poderia ter se voltado para Deus com ações de gratidão, com palavras de reconhecimento, com as suas ofertas, com sacrifícios,
Mas Amazias se volta para um Deus morto e se curva diante desses deuses. Naquele período havia a compreensão que a batalha se dava entre os deuses. Embora os soldados fossem para a guerra, mas eram os deuses que lutavam. Mas Amazias não conseguia enxergar que um Deus vencido não poderia fazer nada por ele. O seu Deus que lhe concedeu a vitória, Amazias acabou lhe dando as costas. Após a vitória de Amazias contra os Edomitas, Amazias acreditava que ele poderia todas as coisas. Ele era um rei ambicioso, olhando para frente, olhando para o seu lado e vendo a nação de Israel como sendo um alvo fácil, ele acreditava que poderia vencer todos os israelitas. Embora ele tenha sido advertido pela palavra profética que ele não deveria lutar contra os seus irmãos, os israelitas, mas nesse momento ele desobedeceu e acreditava que sozinho, com os seus deuses, ele poderia vencer os israelitas. Mas foi nessa batalha que o reino de Judá, que era o reino do sul, perdeu para os israelitas, que era o reino do norte. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o estudo do capítulo 25 do livro de 2 Crônicas, eu e você, nós precisamos chegar à seguinte conclusão. A nossa obediência deve ser resultado de um relacionamento muito estreito com o nosso Deus. Amá-lo com todas as nossas forças. Nós precisamos a cada dia buscá-lo, conhecer cada vez mais. E através da sua palavra que nós conhecemos mais a Deus. E através de uma vida de oração que nós estreitamos o nosso relacionamento com o nosso Deus. Quando nós falamos de Deus para outras pessoas também, nós somos abençoados e passamos a conhecer melhor a pessoa do nosso Deus. Quando fazemos isso, o nosso coração é conduzido por Ele e nós a cada dia passamos a amá-lo cada vez mais. Nós não podemos permitir que os deuses desse mundo conduzam a nossa vida. O orgulho, a ambição, a vaidade, embora eles sejam reais, mas nós precisamos confiar num Deus que é digno da nossa adoração. É o Deus criador de todas as coisas. Ele é soberano. É Ele que de fato nos dá paz, alegria, felicidade e a prosperidade. É por isso que a cada manhã eu tenho convidado a você que nós possamos cada vez mais buscá-lo, conhecê-lo, amar a sua palavra e vivermos uma vida de obediência como resultado de amar a Deus com todas as nossas forças. Por isso que nessa manhã eu quero convidar você a unir a minha pessoa para que nós juntos possamos orar a Ele, pedindo a bênção dEle sobre a nossa vida. Querido Pai, nas Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, nós queremos ser do Senhor por toda a nossa vida. Fica conosco nesse dia, é o nosso pedido, é a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.